Olá, olá! Que bom receber você aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas em curto prazo. Então, muito legal estar recebendo você aqui. Tem muita gente que erra muito. Tem muita gente que tem um bom produto, tem um bom serviço, é bom trabalhador, é sério, trabalha muito, mas os resultados não acontecem da forma que ela gostaria. Então, não sei se isso acontece com você. O sentimento de que trabalha e leva pouco dinheiro para casa. Parece que você tem a sensação de que o dinheiro que você leva para casa, o faturamento da sua empresa, a sua tranquilidade financeira não é correspondente à quantidade de trabalho que você tem. Parece que você trabalha mais e leva dinheiro de menos. E eu vou explicar por quê, uma das razões que isso acontece. Eu sei que quando você trabalha muito e leva menos dinheiro para casa do que você gostaria, você fica muito chateado, muito chateada, não é? Então vamos lá. Tem muita gente, anota, eu vou citar alguns erros aqui, anota esses erros aí. Erro número 1. Tentar vender pelas suas razões. Você olha o seu produto, olha o seu serviço, analisa, esse produto eu gosto dele por causa disso, então eu vou falar isso para o meu potencial cliente. Você perde vendas aí, porque o cliente não está nem aí para a sua opinião sobre o produto ou serviço. Ok? Existe um conceito chamado cliente ideal, que é o cliente com mais chance de compra, o cliente que reconhece o seu problema, o cliente que aceita pagar o dinheiro justo para resolver o problema, ele tem pressa em resolver esse problema. Beleza? Uma outra coisa é você entender o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra. E aí, quando você conhece o seu cliente ideal, na sua apresentação de vendas, você vem argumentando, você já tem que saber o que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra, aí você vem fazendo uma apresentação para ele, você vai ter que adequar a sua argumentação para ter foco no cliente. A maior parte das pessoas foca em vender características e benefícios do seu produto e do seu serviço. O negócio é você focar no seu cliente. Ok? O que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra. E você tem que já saber pelo menos as 5 maiores objeções de compra do seu cliente. Objeção de compra representa motivos e razões para o cliente não comprar com você. Quando você entende quais são as principais objeções de compra, você já vem, na sua apresentação, você já vem eliminando as objeções antes que ela se instale na mente do cliente. Dessa forma, quando você elimina as objeções, quando chega na hora do fechamento, o cliente não tem nenhum impeditivo para comprar, porque você já veio eliminando antes. Um dos maiores erros que as pessoas fazem é começou a atender um cliente, só fala do seu produto, só fala do seu serviço, procura valorizar, apresentar os pontos que você acredita que é muito mais legal. E aí você chega na hora do fechamento, o cliente, você faz o fechamento, fala o preço, leva para o cliente, faz uma ação para o cliente pagar, para concretizar a venda, e você percebe que o cliente não quer comprar, ele fala, vou pensar, vou conversar com meu marido, com minha mulher, depois eu volto. Você não entende por que está acontecendo. Um dos fatores é que você não falou o que ele queria ouvir para comprar. Fator número 2, você não eliminou nenhuma objeção. Tem gente que fala para mim, doutor Vendas, cara, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu tenho que te dizer o seguinte, eu sei vender muito bem, eu vendo muito bem, sabe? Eu falo muito bem, eu tenho certeza disso, eu só não estou conseguindo vender, mas eu falo muito bem. Eu falo, porra, sabe vender porra nenhuma. Se você sabe vender bem, a prova é que você está vendendo muito, está levando muito dinheiro para casa, a sua empresa está crescendo muito, você está vivendo num momento de grande prosperidade, um momento muito lucrativo. Não adianta se você acha que sabe vender, se você acha que você faz bem feito, porém os seus resultados estão ruins, você não sabe vender porra nenhuma. Para de ser prepotente, vaidoso e reflete as suas avaliações. Repensa o seu modo de pensar, ok? E tem muita gente que pensa que saber vender, que o processo de vendas é uma atividade desqualificada, que qualquer um cabeçudo lá vai saber vender. Não é. O dono é o principal responsável pelo processo de vendas. Se o dono da empresa, se o dono de uma pequena empresa, se a dona de uma pequena empresa não sabe vender da forma correta, gerar resultado, o dono não sabe treinar a equipe.
Se o dono não sabe treinar a equipe, o dono também não sabe observar se a equipe está fazendo certo ou se a equipe está fazendo errado. Ok? Quando o dono e a dona sabe vender, sabe o processo de venda de uma forma correta que gera resultado, não quer dizer que ele vai ficar o tempo todo vendendo, que ele tem que administrar a empresa. Mas é importante ele saber se a equipe está fazendo certo ou fazendo errado. Porque se o dono da empresa não sabe como fazer um processo comercial correto, ele vê a equipe lá trabalhando, digamos até trabalhando muito, mas se a equipe está fazendo errado, não está gerando resultado, o dono pensa que a equipe de vendas é ruim. O dono pensa que o produto ou o serviço é ruim, mas não é. O ruim está sendo o dono que não aprendeu a vender. Porque eu vou dizer uma outra coisa para você. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Se você chega lá na frente da equipe, vamos embora, vamos vender. Eu quero que você venda agora. Eu quero 10 vendas hoje. Eu quero 5 vendas hoje. Eu quero ver você batendo meta hoje. Vira as costas e sai. A equipe fala assim, esse cara é maluco. Ele é doido. Ele não sabe vender. Ele fala, pede, mas ele não sabe quem está com dificuldade. Ele não sabe que o cliente não quer comprar. Entendeu? Porque uma coisa que eu quero dizer para você, eu jamais cobro venda da minha equipe. Eu não cobro venda. Porque se a equipe está com dificuldade de vender e você cobra mais vendas, você vai deixar a equipe mais estressada. Porque se ela não está vendendo, é porque ela não sabe fazer. O que eu digo? Você tem que ter um processo de vendas. O que é um processo de vendas? São todas as etapas do processo de vendas bem desenhadas de uma forma que gera resultado. Então, esse processo de vendas bem feito quer dizer todas as etapas, a abertura, como é o quebra-gelo, como levantar a necessidade do cliente, como gerar valor, como eliminar a objeção de compra, como fazer um fechamento. Essas etapas têm que ser muito claras. Então, quando também acontece, por alguma razão, a minha equipe está com resultado menor do que deveria, o que eu faço? Eu vou lá e verifico quais são as etapas que não estão sendo bem feitas. Quando eu entendo quais são as etapas do processo de vendas que não estão sendo bem feitas, eu vou lá e corrijo a minha equipe. Então eu não cobro venda, porque venda é um resultado. Eu cobro a execução das etapas que fazem a venda acontecer. Então, quando você aprende as etapas, quando você tem um processo de vendas, quando você tem um script de vendas bem feito, que gera resultado comprovado, e o resultado da sua equipe não está acontecendo, é só você verificar qual das etapas não está sendo bem feito, cobrar a execução dessa etapa, e aí, ao cobrar a execução dessa etapa, o resultado acontece. Então, não cobre resultado, cobre as ações, a execução das etapas necessárias para a venda acontecer. Porém, se você é o dono da empresa, se você é a dona da empresa, se você não sabe quais são as etapas necessárias para a venda acontecer, se você não sabe como fazer bem feito, você está fudido, porque você virou refém. A tua equipe não vende, você não sabe o que fazer, por isso que você desespera, por isso que você fica com medo de quebrar. Por isso você fica com medo de quebrar, de ficar endividado, de ter cobrador na sua porta, medo de quebrar, ficar endividado e virar funcionário dos outros. Por isso que você não dorme direito, vive estressado, não tem tempo para a família, que o bicho tá pegando, incêndio, tá? Como se você estivesse no meio de uma batalha, o adversário atirando para todo lado, a tua equipe tomando metralhada, e você não sabe o que fazer. Então, primeiro ponto, o responsável em fazer a empresa crescer é o dono e a dona. Então, cabe a você assumir a responsabilidade de fazer a sua empresa crescer. Ok? Conheça uma técnica ninja para fazer o seu cliente se comprometer em comprar com você. Então, vamos lá. Que técnica é essa? Primeiro, você tem que identificar, essa técnica funciona quando surge uma grande objeção de compra. Anota aí, eu vou dar passo a passo. Passo número 1. Identificar a maior objeção de compra. Passo 1. Identificar a maior objeção de compra. Passo 2. Isolar essa objeção. É claro, eu sempre digo, né? Quando você vai fazer o que eu ensino para os meus alunos é você identificar
Fazer uma pesquisa com quem comprou para entender quais são os motivadores de compra e quais são os inibidores que fariam ele não comprar. E você pesquisar com quem não comprou com você. Quando você pesquisa quem não comprou com você, esse principalmente, que a objeção de compra se tornou muito forte, porque a pessoa não comprou, aí você tem que pesquisar com essa pessoa que não comprou, quais foram os principais inibidores de compra. Por quê? Quais foram os principais motivos que ela não comprou? Beleza? E aí você também pesquisa quais são os motivadores que fariam ela comprar. Então você tem que pesquisar com quem comprou e com quem não comprou, quais são os motivadores de compra e os inibidores de compra. Com essa pesquisa, que é para ser feita para sempre, eu pesquiso sempre há anos, cada vez mais com os meus clientes, você precisa saber, entrar no processo de vendas, você saber pelo menos quais são as 5 maiores objeções de compra. Beleza? Você tem que saber quais são as 5 maiores objeções de compra. E você já tem que entrar numa negociação já sabendo quais são os argumentos, as provas que fazem você eliminar essas objeções. Então você tem que, quando você aprende o método certo, você tem o controle da negociação. Por que muita gente fica com medo, fica insegura? Meu Deus, vai ter uma venda para fazer, como é que eu faço? Por que tem tanto empresário, tanta empresária que foge do processo de vendas? É porque essa pessoa foge por medo, por insegurança, por não ter controle. Mas quando você sabe o processo certo, o script de vendas certo, você passa a ter controle sobre o processo. Você sabe o que falar em cada etapa. E quando você sabe o que falar em cada etapa, você tem um controle. Mesmo que o cliente puxe para outro assunto, você volta quais são. Você puxa a pessoa para a estrutura dela, ok? Bem, Rodrigo, você tem a sua opinião, né? Eu estou dando aqui, mostrando para vocês o que eu ensino para os meus alunos, o que eu aplico nas minhas empresas. Você, que normalmente é dono de uma pequena empresa, está com dificuldade de vender, eu não posso complicar o processo, Rodrigo, entendeu? Eu não posso complicar. O Rodrigo disse, na verdade, são mais 10 objeções universais. Pode ser, Rodrigo, mas eu prefiro. Não adianta eu ensinar algo complicado demais que vai fazer com que a pessoa não coloque em prática. Beleza? Então eu prefiro que a pessoa aprenda o primeiro passo, as 5 maiores objeções, e que na verdade é o seguinte, se você analisar normalmente, o cliente não compra, geralmente são 3 objeções mais fortes. Não adianta você pesquisar objeções de menor impacto se você não resolver as 3 principais. Eu ouso dizer que normalmente são 3 principais. Eu cito 5 porque te dá um controle maior, ok? Então você precisa saber as 5 maiores objeções de compra do seu cliente e entrar numa negociação já preparado para eliminar essas 5 objeções. Então você já entra numa negociação com o pensamento claro, normalmente ele não compraria por isso, e você encaixa na sua apresentação a quebra e a eliminação dessas 5 objeções, ok? Olha só, o Marcelo comentou o seguinte, eu fico desconfortável de como me sentir mais forte na hora da venda. Ok? Tá? Então, Marcelo, você fica desconfortável porque você não sabe a estrutura. Você aprendendo o método certo, você vai se sentir muito confortável.
Beleza? Então continua comigo aqui. E o Rodrigo disse que trabalha no setor de franquias, escutamos tantas que já chegamos a 12. Rodrigo, eu conheço muito esse segmento, né? Eu sou consultor de várias franqueadoras no Brasil, com mais de 100, 200 franquias. Então, eu tenho uma experiência muito grande também no setor de franquias. Mas não importa se já chegaram a 12, beleza. Eu sou capaz de, sei lá, se a gente parar para pensar, a gente consegue chegar a 20, 50, 100, mas saber as 100 objeções do cliente e não resolvê-las, não importa. Se você analisar, você vai perceber que geralmente são 2, 3, 4, no máximo 5 objeções que representam 70% a 80% das vendas perdidas. Saber que existe, pode saber, mas a questão é ter na ponta da língua todos os argumentos que eliminam realmente. Beleza? Então vamos lá. Digamos então que você já saiba as 5 principais objeções do seu cliente. Beleza? Mas durante o processo de vendas, fique atento que vai surgir a principal. Quando você identifica a principal e você consegue isolar essa objeção, a chance de compra é muito grande. Mas antes, deixa eu explicar alguns conceitos para facilitar essa explicação. Número 1, a diferença de preço e valor. Preço representa o que o cliente paga e valor representa o que o cliente recebe. Beleza? Então, sempre que for falar de dinheiro, você fala de preço. Preço é o que o cliente paga, valor que ele recebe. E eu gosto da frase bem completinha que diz que valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai ter ao iniciar o relacionamento com você. Às vezes nem precisa comprar. Quando ele inicia, ou então antes da fase eu gosto de trabalhar valor até mesmo antes de chegar na fase do fechamento. Tem muita gente que coloca um peso muito grande na hora do fechamento, acreditando que é na hora do fechamento que o cliente toma a decisão de compra. Isso está errado. O cliente tem que você tem que fazer o cliente tomar a decisão de compra antes dele saber o preço, antes de chegar na fase do fechamento. O cliente tem que ver valor antes de saber o preço. Essa é a grande sacada para o cliente querer comprar com você. Vou dar um exemplo que acontece muito. Eu vou dizer para você que a minha estrutura, por exemplo, numa negociação corporativa dessa, quando alguma empresa quer contratar um treinamento, ou quando uma empresa... Grande Renan Torrezan, meu aluno do Venda Turbina 97. Fala, Renan, beleza? Então vamos lá. Só para você ter ideia como eu faço para você adaptar para o seu negócio. Quando uma empresa entra em contato com a gente, querendo contratar um treinamento para a sua equipe ou uma consultoria para a sua equipe, eu vou dizer como eu fazia quando era eu que fazia e depois hoje é a nossa equipe que faz esse processo. Quando uma empresa entra em contato com a gente por e-mail, pelas redes sociais, o objetivo é fazer contato com essa empresa o mais rápido possível. Olá, tudo bem? Nossa, como vai? Aqui é Sérgio. Isso lá no começo, quando era eu que fazia, Hoje é a minha equipe. Olá, tudo bem? Aqui é Sérgio, Doutor Vendas. Eu estou fazendo contato, vi que você entrou em contato com a gente. Primeiro, parabéns pela decisão de aumentar as suas vendas. Primeiro, eu não agradeço. Eu não agradeço porque eu não sou subserviente. Quem mais ganha quando compra é o cliente, não é quem está vendendo. Entendeu? Tem muita gente que quando o cliente entra em contato fala: muito obrigado por você ligar para a gente. Parece que está morrendo de fome. Pelo amor de Deus, tinha que chegar um cliente. Então isso mostra a fragilidade desnecessária. Se você trabalha com um bom produto, se você trabalha com um bom serviço, quem mais ganha quando a venda acontece é o cliente, não é você. Então eu não agradeço, eu parabenizo pela decisão. Então aqui é a Sérgio Cardoso, tô vendo, tudo bem? Eu estou dizendo para dizer que recebemos, eu estou ligando para dizer que recebemos o seu contato. Eu quero te dar parabéns pela decisão de fazer a sua empresa crescer, parabéns pela decisão de fazer as vendas da sua empresa alavancarem. E dizer o seguinte, quero agendar um horário. Então essa ligação é para dizer que nós recebemos o seu contato e para agendar um horário, para conversar, para entender como a gente pode te ajudar.
E a pessoa, você vai passar o preço agora? Eu falei, não, antes do preço tem um monte, porque o cliente sempre pergunta o preço, né? Antes do preço tem um monte de informações que eu preciso saber para entender o que você realmente precisa, para aí sim emitir uma proposta para você. Então, aí eu faço uma outra pergunta. Você é a única pessoa responsável por essa decisão ou tem mais alguém? Porque muitas vezes não é o decisor, não é o dono da empresa que ligou, não é o diretor responsável pela área. É uma outra pessoa, que é um assistente que está pedindo informações, né? Que foi a pessoa orar, liga para lá, pesquisa, pede informações sobre o trabalho do Dr. Vênus e tal. E aí, geralmente ela diz aí, eu busco saber quem é o outro decisor. Essa pessoa que fez o contato, ela não pode ser descartada. Ela não tem a capacidade de contratar. Ela não pode contratar, mas ela pode dizer não. Fala que não conseguiu falar com a gente, que não gostou do atendimento, que o preço é alto demais, mesmo a gente não tendo falado preço nenhum. Então essa pessoa é importante, mas a gente tem que entender quem é o decisor, para não perder tempo investindo muito numa pessoa que não tem nenhuma capacidade de compra. Eu lembro que uma vez, eu não sei quanto você sabe da minha história, né? Mas há 25 anos atrás, eu era vendedor de plano de saúde, trabalhei 8 anos na Mil Assistência Médica. Eu fui vendedor autônomo, vendedor registrado, monitor de treinamento, supervisor de vendas, gerente comercial e gerente geral de uma das corretoras da Mil, liderando a equipe com 300 vendedores. Eu lembro que quando eu era vendedor, uma vez eu estava aqui no Rio de Janeiro, tem uma área chamada Tijuca. Tem um padrão aquisitivo intermediário. Eu lembro que eu estava à noite, num dia de semana. Eu cheguei, o cliente me agendou às 9 horas. Eu fiquei de 9 às 11 horas na casa, no apartamento do cliente, conversando com ele, com o marido. Olha, imagina, de 9 da noite às 11 da noite, lá apresentando, que ele fazia um monte de pergunta, eu respondia, aí eu mostrava contrato, eu pesquisava a necessidade dele. 2 horas no processo de vendas. Legal, Emerson mora perto da Tijuca. 2 horas no processo de vendas. Quando deu 11 da noite, a porta, barulho de chave, né? Aí o rapaz falou, minha esposa está chegando da faculdade, que bom, ela vai participar. Aí a esposa dele veio, deu um beijo nele, olhou para mim e perguntou pro marido, ele é o vendedor da Mil? O vendedor, sim. Aí ela perguntou para ele, e aí, gostou? Aí ele respondeu, dinheiro de hoje, mais ou menos assim, gostei. Ela perguntou, e aí, gostou? Ele respondeu, R$150. Ela, não, desculpa, e aí, gostou? Ele respondeu, R$1.500, mais ou menos, né? R$1.500. Aí ela, muito caro, eu tenho um preço menor. Olhou para mim, muito obrigado, tá? Boa volta para casa. Ela, pode liberar ele, não vamos comprar não. E aí virou as costas e foi lá trocar de roupa. Cara, eu passei 2 horas conversando com essa pessoa, com esse rapaz, usando todas as minhas técnicas, 2 horas de venda. A mulher chegou e a única coisa que ele disse, R$1.500. Um preço mais ou menos, estou chutando o preço aqui. Ele não falou mais nada. Não falou mais nada. Só falou R$1.500. Cara, eu percebi que eu gastei 2 horas do meu tempo, cheguei em casa 1 hora da manhã, cansado, de ônibus na época. Eu gastei 2 horas do meu tempo com a pessoa errada. Não, 1 hora para ir, 2 horas lá e 2 horas. Eu gastei 5 horas do meu tempo com a pessoa errada. E eu entendi que se você não está falando com o decisor, você está perdendo tempo. Ela era decisora. Eu não devia ter passado tanto tempo com ele. E isso, né, foi isso, 25 anos atrás. As coisas que eu ensino hoje você, foi durante a minha jornada, foi aprendendo aí durante a minha jornada. Show? Então vamos lá. Aí quando eu ligo, voltando aqui, quando eu retorno para uma empresa, eu pergunto, né? Eu ligo, dou as boas-vindas, dou parabéns pela decisão de buscar alavancar as vendas da empresa e pergunto se ela é a única decisora. Marcelo, olha só, oferecer brinde, facilidade no pagamento, desconto, está completamente errado se não for no momento certo. Tudo tem isso. Eu sou contra desconto, tá? Quem está dando desconto está rasgando dinheiro.
Dar desconto representa a incapacidade de gerar valor. Quem dá desconto é medroso, é que está incompetente, é que não sabe fazer. Aí joga jogo errado, porque quando você dá desconto, você diminui a margem de investimento da empresa. Está completamente errado, beleza? Mas se liga aqui no que eu estou falando. Sugiro, preste atenção no que eu estou falando. Digita nada agora não, fica comigo. Vá anotando aqui os pontos que você avaliar que são importantes do que eu falar para você. Então vamos lá. De novo, tem mais alguém? Ah, sim, o diretor, fulano, o dono, tal. 50% das vezes a pessoa fala, tá ótimo. Então, que horas que eu posso conversar com você? Porque se essa pessoa vir, ela não pode ser atropelada de cara. Ela precisa de ter um conjunto de informações. Mas eu decido o horário. Eu falo o seguinte, qual o melhor horário para nós falarmos? Você prefere hoje à tarde? Por exemplo, se for agora, 1h30, eu falaria, você prefere hoje às 2 horas? Ou hoje às 5 horas? O que é melhor para você? Beleza? Aí eu defino, mas eu tenho que dar um tempo, porque eu tenho que mandar o meu portfólio para ela. Entendeu? Porque no meu portfólio gera muito valor. Aí ela, Sérgio, pode ser daqui a meia hora. Eu falei, tudo bem. Então, olha só, me dá seu e-mail, né, o seu telefone. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para você agora o meu portfólio para que você conheça um pouco mais do nosso trabalho. E aí, no meu portfólio, eu gero muito valor. O meu portfólio hoje é muito legal. Eu vou explicar por quê. Mas no começo não era. Então, você tem que aprender a criar um portfólio que gera percepção de valor no cliente. Procura criar um portfólio. Então, perceba, eu mandava o portfólio. Cara, olha só, então eu vou te ligar daqui a meia hora. Mas é necessário que você veja o nosso portfólio. E aí, quando eu ligava, a pessoa, tudo bem, então, beleza, olha só, você já teve tempo de ver o nosso portfólio? A pessoa, Sérgio, não deu tempo não, foi corrida agora. Eu falei, você tem 10 minutos para a gente falar? Tenho. Então faz o seguinte, veja agora o portfólio, eu vou desligar e te ligo daqui a 10 minutos. Que é importante para você. Na verdade, ver o portfólio vai conduzir você para entender melhor qual das nossas soluções eu posso te ajudar. Porque isso gera valor. Aí quando eu ligo depois eu falo, olha só, eu vou entrar agora, anota o passo a passo. Eu vou completar o que eu falei, aí depois eu vou vir explicando e você fazendo uma apresentação e aí você vem encaixando, ó. Técnica, o tema da live de hoje é técnica ninja para fazer o seu cliente se comprometer em comprar. Beleza? Então, número 1. Anota aí, isolar objeção. Número 2, gerar microcomprometimento caso a objeção seja eliminada. Eu sempre faço um rascunho, né, para poder lembrar. Eu sempre me preparo aqui para essa live fazendo um rascunho. Então vamos lá. Passo 1, ou etapa 1, isolar a objeção. Passo 2, gerar microcomprometimento do cliente em comprar caso a objeção seja eliminada. É claro que eu só vou gerar esse microcomprometimento se a objeção que se manifestar puder ser eliminada por mim, se eu tiver o argumento para eliminar. Então, número 1, isolar a objeção. Número 2, gerar microcomprometimento. Número 3, eliminar a objeção. Número 4, aí, quando você elimina a objeção, aí número 4, fazer a sua apresentação de vendas gerando valor. Deixa eu atualizar aqui. Fazer a apresentação de vendas gerando valor. E número 5, fazer um fechamento de vendas lembrando do microcomprometimento que o cliente teve. Ok? Então vamos lá. Número 1, isolar a objeção. Número 2, gerar microcomprometimento caso a objeção seja eliminada. Número 3, eliminar a objeção. Número 4, fazer uma apresentação de vendas gerando valor. E número 5, fazer um fechamento de vendas lembrando o comprometimento. Aí vamos lá. Aí lembra que eu falei, aí eu ligo de novo. E aí, viu? Sérgio, eu vi o portfólio sim. Falei, nossa, que legal. Aí eu faço a seguinte pergunta. Olha, para pesquisar a objeção, me diga o seguinte, o que você mais gostou e o que você menos gostou. Que quando eu pergunto o que você mais gostou, eu estou pesquisando o motivador de compra.
Quando eu pergunto o que menos gostou, eu estou procurando uma inibição de compra. Então, que legal que você viu o portfólio. Me diga o que você mais gostou e o que você menos gostou. Em outras palavras, o que te motiva a comprar e o que não te motiva. O que inibe que você compre. Que eu falo com o cliente para você vir encaixando nesse processo. Beleza? Então vamos lá. Me diga o seguinte, seu cliente, o que você mais gostou e o que você menos gostou no portfólio. E quando eu falo isso, por exemplo, o meu portfólio ele foi evoluindo, tá? Sempre que eu envio, eu faço essa pergunta, aí eu fui anotando o que as pessoas mais gostavam, o que elas mais gostavam, eu mantia, eu percebia que muitas respostas se repetiam. E essas respostas que se repetiam, eu fui melhorando. O que as pessoas não falavam que gostavam, eu ia tirando. Então, por exemplo, o que as pessoas mais gostaram? Ver a logo dos meus clientes, várias grandes empresas são minhas clientes, ver matéria na imprensa, ver depoimento de cliente, ver cases de sucesso, porque tudo isso mostra resultado. Então não importa, por exemplo, tinha algumas informações que eu usava lá no começo, né? Hoje a Doutor Vendas tem 10 anos de história. Não tem número 6, Gabi, eu fui até o 5. As empresas que colocam lá, a nossa empresa tem 10 anos de experiência, a nossa missão, a nossa visão, isso é importante, mas o cliente está nem aí para isso. Então tem que ter as informações que estimulem o cliente a comprar. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Aí a gente fala, mas eu gosto de botar isso. Então fica vendendo pouco, porra. Isso não gera resultado, não é isso que vai fazer o cliente querer comprar com você. Então, primeiro ponto, eu fui percebendo que os clientes falavam que gostavam. Então o que você mais gostou? Eles falavam. E o que você menos gostou? Metade das pessoas falam a mesma coisa que não gostaram. E quando elas falam isso é muito bom. Eles falam o seguinte, fala, o que você mais gostou, o que você menos gostou? O que mais gostou, eu já falei. Aí o que você menos gostou? Sérgio, o que eu menos gostei é que você deve ser muito caro. Metade das pessoas falam isso. E quando elas falam isso, eu amo. Porque quem fala que achou caro é porque viu muito valor. Emerson, portfólio é diferente de proposta, tá? Portfólio, vamos lá, olha o exemplo que eu estou dando. Eu fiz a primeira ligação para a pessoa, parabenizei ela pela decisão de alavancar as vendas dela e agendei uma ligação para horas depois, para dar tempo dela ver o meu portfólio. Portfólio não tem preço. E lembrando, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Esse meu portfólio, eu só mando valor, eu só mando as vantagens, eu só mando os diferenciais competitivos, eu não mando preço. Preço é depois na proposta, ok? Então só tem valor, que são as vantagens. Aí o cliente fala, Sérgio, eu adorei, o que eu mais gostei? Quando o cliente fala o que ele mais gostou, ele fala do valor percebido. Eu gostei que você tem grandes clientes, gostei que você tem um monte de matéria da imprensa, eu vi os seus cases de sucesso, são vários bem práticos, eu vi os seus livros digitais, os seus e-books, caramba, que coisa legal, passei o olho. Que bom, o que você menos gostou? Metade diz, isso deve ser muito caro. Quando o cliente fala que achou que foi caro, isso é maravilhoso, porque ele viu valor, ele viu muita vantagem, essa é a sacada. Quando o cliente vê valor, vamos lá, por que eu não entro logo na negociação? Que eu preciso que a pessoa perceba todos os muitos impactos positivos que a empresa vai ter após ser treinada por mim, após fazer uma consultoria comigo. Então o objetivo desse portfólio inicial é gerar valor, a pessoa ficar impressionada. E mesmo que você não tenha matérias na imprensa, mesmo que você não tenha depoimentos de clientes, mesmo que você não tenha
grandes marcas como cliente, mas você pode gerar valor. É isso que eu ensino aos meus alunos. Entender o que o cliente ideal quer ouvir e entender como gerar valor para o cliente perceber que vai receber mais vantagem do que vai pagar. Beleza? E aí quando a pessoa fala, o seu preço deve ser muito caro. Aí eu achei uma objeção. Vamos entrar agora nessa estrutura. Aí passo 1, eu vou isolar a objeção. Vou repetir. Então passo 1, isolar a objeção. Passo 2 é gerar microcomprometimento caso a objeção seja eliminada. Então, vou voltar para a ligação aqui. Fala, o que você mais gostou? Gostei disso. E o que você menos gostou? Não, conta para mim o que você mais gostou, menos gostou. O que eu mais gostei foi isso, isso, isso. Ok, o que você menos gostou? Geralmente Sérgio, isso deve ser muito caro. Mas o cliente podia dar qualquer resposta. Mas vamos isolar essa objeção. Sérgio, você deve ser muito caro. Entendi. O preço é um ponto importante para você? Sim, Sérgio, claro, eu tenho um orçamento limitado, eu não posso pagar muito. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. O preço é a única objeção de contratar a gente? O preço é o único motivo que pode fazer você contratar ou você não contratar? É isso? Então eu estou isolando a objeção. Se ela falar, Sérgio, eu gostei muito do que eu vi. O preço é a única objeção. Se você tiver um preço muito alto, eu não posso contratar você. Falei, entendi. Então você está me dizendo que se você perceber que o preço é justo, eu estou contratado? É isso? Isso é gerar um microcomprometimento. É claro que o fato da pessoa falar isso não quer dizer que ela vai manter a palavra, mas a maior parte das... Existe uma coisa chamada gatilho mental, que é o gatilho mental do comprometimento, ou gatilho mental da coerência. As pessoas tendem a querer ser coerentes com o que falaram. Então, se no processo de vendas, o ideal é que você gere pelo menos uns 3 microcomprometimentos do cliente, claro, baseado em lógica. Se você gerar um microcomprometimento, e se você fizer uma apresentação, se você gerar pelo menos uns 3 microcomprometimentos e gerar muito valor, a tendência é que a pessoa queira fechar com você. Então, vou repetir. O que você mais gostou? O que você menos gostou? Eu gostei disso, disso, disso. O que você menos gostou? Sérgio, você deve ser muito caro. Eu vi que você é muito bom, o preço deve ser muito caro. Falei, entendi. Deixa eu entender um pouco. O preço é o principal fator que vai fazer você contratar ou não? É isso? Ela falou, Então quer dizer que se o preço for muito alto, você não vai poder contratar. Isso. Então quer dizer também que se você avaliar que o preço é justo, você vai contratar. É isso? Se o preço for justo, quer dizer que eu estou contratado? Sérgio, se o preço for justo, você está contratado. Aí eu dou um argumento para quebrar, para começar a corroer na mente. Eu falo o seguinte, imagina que você contratou um treinamento, digamos que você tenha 100 vendedores. Você contratou um treinamento por R$100 por vendedor. R$100 por vendedor versus 100 vendedores vai dar um investimento de R$10 mil. Digamos que você contrate um treinamento online e pague R$10 mil nesse treinamento por 100 vendedores e você passe aí 7 semanas em treinamento. E depois dessas 7 semanas, quer dizer, você está perdendo venda, que quando o vendedor está treinando, ele está deixando de vender, você está perdendo venda. E depois do treinamento, as suas vendas não aumentam em nada. Se você perder venda e a venda não aumentou em nada, R$10 mil foi caro ou foi barato? Digita aí. Investiu R$10 mil, treinou 100 vendedores, perdeu venda no horário do treinamento e a venda não aumentou em nada. Neste caso, R$10 mil foi caro ou foi barato? Digita aí. E aí digamos que ela respondeu. Aí eu vou para o segundo exemplo. Então vou te dar um segundo exemplo. Digamos que você investiu R$5 mil para cada vendedor. Beleza? Investindo R$5 mil para cada vendedor, para 100 vendedores, você vai investir R$500 mil. E digamos que com esse investimento de R$500 mil, a sua equipe fique 7 semanas parada lá em treinamento comigo. Esse segundo exemplo, digamos que você contrate o meu treinamento, pague R$5 mil por cada vendedor. R$5 mil vezes 100, você pagou R$500 mil. A sua equipe durante 7 semanas ficou em treinamento comigo.
Vendeu pouco, menos, porque no horário estava lá. E após o treinamento começar, digamos que a sua lucratividade aumentou R$1 milhão por mês. A sua lucratividade aumentou R$1 milhão por mês. Se a gente analisar apenas o primeiro ano, para não ser injusto com você, que são 12 meses, R$1 milhão de lucro por mês, vezes 12, quer dizer que esse treinamento te deu, no final do ano, R$12 milhões de lucro. Me diga o seguinte, investir 500 mil para receber de lucro 12 milhões de reais, isso quer dizer que 500 mil é caro ou barato? Que quando a cliente fala, isso é muito comum, isso acontece, quando o cliente falou que o preço era nossa, você deve ser muito caro. Opa, eu percebi que ali era uma grande objeção. Com uma grande objeção, eu isolei essa grande objeção, eu criei um micro comprometimento que essa objeção, se ela fosse eliminada, que ela contrataria. Eu criei um argumento inicial para ela perceber que nem sempre geralmente o preço não é o único ponto a ser analisado. Analisado é o retorno do investimento, é o valor gerado e não o preço a ser pago. E aí, com esse entendimento, eu fiz toda a minha apresentação de vendas. Mas eu já deixei desde o início. Lembra que eu falei que a gente tem que eliminar a objeção antecipadamente? Desde o início, eu ataquei a principal objeção, criei um micro comprometimento do cliente contratar caso ela perceba que aquela objeção foi eliminada. Fiz toda uma apresentação focada em geração de valor. E aí quando chegar na hora do fechamento, eu fiz toda uma apresentação focada na geração de valor, todos os argumentos, as vantagens, os benefícios que eu utilizei foram todos baseados em dores, medos, em problemas que foram diagnosticados, que eu puxei na hora da conversa. Aí quando chegar na hora da apresentação, fala, bem, beleza, me diga o seguinte, o que você avaliou, o que você mais gostou do que eu falei aqui? Aí você, gostei disso. Falei, poxa, então eu estou muito feliz, porque você disse no início que o principal fator para a contratação acontecer é que você percebesse que o preço era justo. Por tudo que você falou, acredito que você está percebendo que você vai receber muito mais do que você estava imaginando. E essa é uma coisa que eu ouço muito aqui dos nossos clientes. Nossa, Sérgio, eu estou com a percepção que eu estou recebendo muito mais do que eu estou pagando. Essa é a grande sacada, é você fazer o seu cliente perceber que ele vai receber muito mais vantagens do que o preço que ele vai pagar. Valeu, Marcelo. Marcelo está falando aqui, o Sérgio explica tudo isso bem simplificado. Marcelo, porque o processo de vendas é mais fácil do que as pessoas pensam. Tem muita gente passando sufoco aí, muita empresa vendendo pouco ou vendendo menos do que gostaria, só porque a pessoa não sabe o método certo. Venda não é talento. Venda não é arte, venda não é dom. Venda é uma das ações mais importantes na empresa. E venda representa método. Venda é método, se você sabe o método certo. Então tem muita gente passando sufoco, muita empresa vendendo pouco, aí pensa que a culpa é do produto, do serviço, do ponto, é a pessoa que não sabe vender, o empresário que é ruim, é desqualificado. Não é nada disso, porra nenhuma. Muitas vezes tudo é bom, mas se acerta em tudo, só erra no método de venda, porra. Na verdade, ninguém disse para você que você precisava aprender a vender. Eu que estou te explicando. Tchau, tchau, grande abraço.